Shalom, queridos! Hoje é dia 30 de junho do ano de 2024 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 23 de Sivan do ano 5784, contando a partir da criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá. E a nossa missão, o nosso propósito é juntos estudarmos a porção semanal da Torá e no final trazermos algumas aplicações práticas para o nosso dia a dia e para o nosso cotidiano. Essa semana nós iniciamos os nossos estudos na Parashat de Shelach, que significa envie, uma referência de quando Moisés vai enviar os 12 espiões a Eretz Israel, a terra de Israel. Então a Parashat, ela inicia contando para nós esse relato do envio, Shelach em hebraico, dos espiões até a terra de Israel. E será com base nessa Parashá que nós iremos tratar hoje o seguinte tema: fomos enviados a este mundo com um propósito e com uma missão. É sobre isso que nós estaremos falando e verbalizando aqui dentro do nosso estudo. Queridos, é importante nós pontuarmos que Hashem, ele criou uma estrutura na sua sabedoria. Hashem, ele estabeleceu os seus planos, os seus propósitos, tanto para o povo judeu como para as demais nações. Nós aprendemos pela Torá e pela Torá oral que Hashem, o Eterno, ele deu 613 mandamentos para o povo judeu. E esses 613 mandamentos que estão registrados na Torá, quando o povo judeu pratica-os no dia a dia, eles estão cumprindo a sua missão. Porém, nós, os não-judeus, nós recebemos os 7 mandamentos que foram dados, 6 para Adão, de acordo com a Torá oral, e o 7º para Noé, de acordo com Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 9, verso 4. E de acordo com Maimônides, a partir do momento que nós, das nações, recebemos as 7 leis de Noé, entendendo que as mesmas são mandamentos de Deus para nós, quando nós as recebemos, nós somos chamados de um tzadik entre as nações, um justo espalhado entre as nações na face da terra. Então, sendo assim, nós, Benei Noach, filhos de Noé, quando praticamos os 7 mandamentos, nós estamos cumprindo a nossa missão na face dessa terra. E a sabedoria judaica, pegando um gancho nesse termo Shelach, envie, já que Moshe, ele enviou os 12 espiões até a terra de Israel, a sabedoria judaica fala para nós que Hashem, ele enviou a nossa alma a esse mundo com uma missão, com um propósito. E a nossa missão, o nosso propósito é trazer consciência divina, é trazer a luz de Hashem para todos os povos. Isto é, fazermos dessa terra a morada de Deus. Este é o propósito de Deus para os judeus e para os não-judeus, os Benei Noach. E é interessante que diariamente Deus, ele nos dá essa oportunidade, queridos, de trazermos a consciência divina, trazermos luz de Deus para a face dessa terra. Portanto, assim que nós acordamos, significa que Deus, ele devolveu a nossa alma dentro do nosso corpo, uma boa parte da nossa alma dentro do nosso corpo, conseguimos acordar e fazemos
a prece, a oração do Modeh Ani, agradecendo a Hashem por mais um dia de vida. Agradeço a ti, ó Rei vivo e existente, por ter devolvido minha alma dentro de mim, grande é a tua confiança. Então essa é uma prece que nós fazemos ainda deitado na nossa cama, reconhecendo o Criador, agradecendo ao Criador por ter nos dado mais um dia de vida para aproveitarmos e trazermos luz para esse mundo, cumprirmos a nossa missão. Queridos, já entrando então um pouco dentro da nossa Parashat, vamos trazer aqui um contexto, um pano de fundo para Números capítulo 13. Na porção anterior, nós aprendemos que a Torá mostra para nós que os Benê Israel, os filhos de Israel, estavam em Parã. Especificamente falando, eles conseguem chegar até Cades Barneia. E lembrando que o povo de Israel, eles estão indo para a terra de Israel. Esse é o contexto nos nossos estudos. O povo judeu sai do Egito, recebe a Torá e eles estão caminhando em direção à terra prometida. E nós conseguimos ver aqui algumas evidências dessa viagem do povo de Israel até a chegada em Eretz Israel. Por exemplo, o livro de Números, livro de Bamidbar, capítulo 12, verso 16, conta para nós alguns detalhes geográficos. Por exemplo, porém, depois o povo partiu de Hazarote e acampou-se no deserto de Parã. Números 12, 16. Deuteronômio, ou Devarim em hebraico, capítulo 1, verso 19, diz para nós a Torá: então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Eterno, nosso Deus, nos ordenara. E chegamos até Cades Barneia. Então, queridos, nós estamos aprendendo aqui que os Benê Israel, eles estão agora localizados em Cades Barneia, muito próximo de entrarem na terra de Israel. Esse é o pano de fundo para nós compreendermos a nossa porção, a nossa Parashá. Uma das coisas que nós aprendemos estudando essa geração, a geração de Moshe, nós aprendemos, de acordo com Humash, que aquela geração de Moshe, eles alcançaram o nível mais alto da consciência divina. E o Humash, ele fala para nós o porquê aquela geração alcançara um alto grau de espiritualidade. Por exemplo, a geração de Moshe, eles presenciaram o milagre do maná. Nesse sentido, eles viram a providência de Deus no dia a dia. Hashem mandava um maná do alto para eles. Que milagre maravilhoso! Quão grande, maravilhoso é nós observarmos um milagre como o maná. Porém, a geração de Moshe, eles tiveram esse privilégio de desfrutarem desse grande milagre de Hashem. A geração de Moshe, eles testemunharam o poder absoluto de Deus referente à natureza. Olhe para a Torá e repare o que Hashem fez ali no Egito. Hashem, ele tem o poder absoluto referente à natureza. Se Hashem quiser fazer chover, ele faz. Se Hashem quiser mandar frio, ele manda. Se Hashem quiser abrir o mar de junco, conhecido como Mar Vermelho, ele abre. Então, quando nós olhamos para a Torá, nós percebemos que a geração de Moshe, de fato, foram presenteadas com esses privilégios, com esses milagres. E por isso, eles alcançaram um grande grau de elevação espiritual. Eles assistiram
a revelação divina da Torá lá no Monte Sinai. Então, com todas essas evidências, o que nós entendemos? Nós abraçamos a ideia do que os comentaristas falam para nós, que a geração de Moshe alcançou o nível mais alto de consciência divina. Eles viram os atos milagrosos de Hashem. Eles receberam, eles assistiram à entrega da Torá. Então a conexão com Deus daquela geração era muito forte. Nós não temos dúvidas sobre isso. Então é importante nós trazermos esse contexto, que aquela geração, eles estavam geograficamente em Cades Barneia, estavam próximos da terra de Israel, e que era de fato uma geração onde a sua espiritualidade, a sua consciência divina era do grau mais alto possível, da qual nós podemos ou possamos imaginar. Queridos, uma das coisas que a Torá revela para nós nessa paraxá, quando nós a estudamos, é a falta de confiança dos Benei Israel, dessa geração. A Torá fala para nós, em Devarim, capítulo 9, verso 23, e quando o Eterno vos enviou de Cades Barneia, dizendo, subi e possuí a terra que vos tenho dado, rebeldes fostes ao mandado do Eterno vosso Deus, e não o crestes, e não obedecestes a sua voz. Deuteronômio, capítulo 9, verso 23. Desse passuque, desse versículo, nós aprendemos que Hashem já tinha dado a terra ao povo judeu. Desse passuque nós aprendemos que Hashem já tinha dado a terra para o povo de Israel. Deuteronômio, capítulo 9, verso 23. De acordo, meus queridos, com Devarim 1:22, antes de entrarem na terra, eles vão pedir para Moshe enviar homens para espiar a terra. Então nós temos aqui algumas informações. Deus já deu a terra, porém, de acordo com a Torá, Devarim 1:22, eles vão pedir para Moshe enviar espiões até a terra de Israel. Então fala assim para nós a Torá em Devarim 1:22. Então todos vós chegastes a mim e dissestes, mandemos homens diante de nós, para que nos espiem a terra, e de volta nos ensinem o caminho pelo qual devemos subir, e as cidades que devemos ir. E aí surge uma pergunta. Hashem já deu a terra, conforme nós aprendemos aqui em Deuteronômio 9:23. Em Deuteronômio 1:22, eles pedem para Moshe enviar espiões antes de possuir a terra. E fica a pergunta para nós. Era necessário eles espiarem a terra, uma vez que Hashem, uma vez que Deus já os dera, conforme relatado na própria Torá? Nós vamos aprender pela Torá, queridos, que não era necessário enviar os espias. Hashem já deu a terra para eles. Mas por que não era necessário enviar os espias? A própria Torá, ela vai responder isso para nós. A própria Torá vai dar pistas para nós sobre isso. Que Hashem, o Eterno, já deu segurança para eles, enviando anjos para acompanhá-los até a entrada da terra de Israel. Então a Torá fala para nós no livro de Êxodo, livro de Shemot, capítulo 23, versos 20, 23 e 27, as seguintes palavras: Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado, porque o meu anjo irá adiante de ti,
e te levará aos amorreus, e aos heteus, e aos perizeus, e aos cananeus, aos heveus e jebuseus, e eu os destruirei. Enviarei o meu terror diante de ti, destruindo todo o povo onde entrares, e farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Êxodo, capítulo 23, verso 20, 23 e 27. Ora, o que nós estamos aprendendo aqui? Que Hashem já deu a terra e preparou um meio de segurança. Era só ir e possuir a terra que Hashem havia prometido a Abraão, Isaac e Jacó. Porém, existe um pedido do povo de Israel. Existe um pedido dos Benê Israel para Moshe. Vamos enviar homens antes e depois nós entraremos na terra. É essa a informação que nós temos. Então Moshe, ele pega essas solicitações, esses pedidos, e Moshe agora, ele vai conversar com Hashem. Moshe sabe que Hashem já deu a terra. Moshe sabe que Hashem vai enviar anjos na frente, dando total segurança para os Benê Israel. Porém, Moshe ele vai consultar a Deus sobre essa solicitação dos Benê Israel. Então fala para nós a Torá que Hashem ele dá uma resposta para Moshe. Números, Bamidbar, capítulo 13, verso 1 e 2. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: envia homens por você mesmo, que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. De acordo com o Rashi, um dos maiores comentaristas da Torá, Deus estava falando para Moshe: se você quiser enviar, envie por conta própria, envie por você mesmo. E a Torá fala para nós que Moshe, ele envia os 12 homens a Eretz Israel, a terra de Israel, com o consentimento de Deus. É essa informação que nós temos quando nós estudamos aqui Números capítulo 13, verso 1 e 2. Muito bem, vamos pontuar aqui para ficar mais fácil o entendimento. O povo de Israel, eles estão muito perto de entrar na terra de Canaã. Deus já falou: eu dei a terra para vocês. E Deus disse também: enviarei o meu anjo na frente de vocês. Então Deus já dera a terra, e Hashem providenciou segurança, enviando anjos na frente dos Benê Israel. E aí surge a pergunta: era necessário espiar a terra? Com tantas pistas, com tantas palavras de incentivo de Hashem para o povo de Israel? E nós chegamos à conclusão que não era necessário enviar os espias, porque Deus já garantiu a vitória dos Benê Israel. Mas Benê Israel vai chamar Moisés e dizer para eles: envia homens para espiar a terra. Palavra dos Benê Israel para Moshe. Moshe vai consultar a Deus e Deus fala: envie por conta própria. Se você quiser enviar, pode enviar. E Moshe reúne ali 12 líderes, 12 homens, e os envia até Eretz de Israel. E aí, a nossa porção começa falando que o Eterno falou com Moshe: envia homens por você mesmo, para espiar a terra. E eu separei aqui um comentário do Rashi, trazendo mais detalhes sobre esses dois versículos, de Números 13, verso 1 e 2. E vai ficar bem claro para nós que não era propósito de Deus os espiões irem à terra de Israel para espiar. Hashem já tinha dado a pista. E fala para nós aqui o comentário do Rashi: eu já lhes disse que é uma boa terra. Porém, se não acreditam em mim, que há
inspecione. No entanto, por duvidarem de mim, agora correrão risco de interpretar mal o que virem, perdendo a oportunidade de herdar a terra. Então, em poucas palavras, Deus estava falando: eu já lhes disse que a terra é muito boa. Vocês não confiam em mim? Vocês não acreditam em mim? Se vocês quiserem enviar homens para espiar a terra, podem enviar por conta própria. No entanto, vocês estarão correndo o risco de verem coisas, e tais coisas vão criar bloqueios em vocês, ao ponto de vocês duvidarem que eu dei a terra para vocês, e vocês vão perder a oportunidade de entrar na terra. E aí nós sabemos que, de fato, eles foram espiar a terra, ficaram lá 40 dias e retornaram com palavras negativas. Dos 12, 10 trouxeram palavras negativas, e só Josué e Caleb palavras positivas. Resumindo, qual foi o resultado? Eles demoraram mais 39 anos para entrar na terra de Eretz Israel. Aquela geração não conseguiu entrar na terra de Israel. Esse foi o resultado de não confiar que Hashem já havia dado a terra para eles. Mas aí tem uma pergunta que nos incomoda. Nós aprendemos que essa geração era uma geração com uma grande elevação espiritual. Era uma geração que tinha um contato com Deus muito forte. Até porque essa geração assistiram à revelação da Torá no Monte Sinai. Hashem já deu a terra, já enviou anjos na frente. Por que essa dúvida? Por que não quiseram entrar na terra de imediato? Por que enviar espiões e trazer toda essa confusão ao ponto de tardarem mais 39 anos na entrada da terra de Israel? Aí surge uma pergunta que nos incomoda. Como conseguiram ficar assustados ao ponto de questionarem a onipotência do Eterno? O Eterno já havia realizado feitos maravilhosos na terra do Egito. O Eterno abriu o mar para eles passarem. O Eterno realizou grandes milagres. Como pode uma geração de um grau tão elevado com Deus questionarem a onipotência de Deus antes de entrarem na terra de Israel? A resposta é bem simples. Eles tinham, de fato, uma grande espiritualidade. E foi por causa dessa grande espiritualidade que eles tinham com Deus, é que eles colocaram algumas barreiras. Eles queriam uma vida espiritual, sem distrações com a materialidade. Eles tinham tudo. Se você ler aqui a Torá, você vai perceber que o povo de Israel, eles tinham tudo antes de entrar na terra de Israel. No deserto, por exemplo, eles tinham proteção. Eles eram sustentados pelo maná, não faltava alimento, não faltava água, eles tinham o poço de Miriam, eles eram sustentados no quesito sede. E o Midrash fala para nós que quando as pessoas bebiam do poço de Miriam, o que eles imaginavam beber, o gosto acontecia na vida deles. Então eles eram cuidados.
eles eram tratados por Deus, eles tinham tudo o que era necessário para o dia a dia. Na verdade, todas as necessidades dos Benê Israel lá no deserto eram supridas por Hashem. E aí nós fazemos uma observação aqui. Com todo esse cuidado, queridos, eles, fala para nós, os estudos, se dedicavam de modo integral no estudo da Torá, na meditação e nas rezas. Então veja bem, eles tinham tempo livre 100% para Hashem. Eles estudavam Torá, eles meditavam na Torá, eles tinham tempo para fazer rezas, orações, preces ao Eterno. Eram cuidados por Deus, não faltava nada e dedicavam-se 100% às coisas espirituais. Então, veja que foi de fato essa grande espiritualidade que causou um bloqueio, impedindo eles de compreenderem a missão na face da terra de trazer luz para a face dessa terra com o cumprimento dos mandamentos de Deus. Então, eles tinham tudo, e para eles ficarem ali 100% com Deus, era maravilhoso. Eles temiam entrar na terra e perder a espiritualidade. Nesse sentido, queridos, este foi o grande bloqueio deles não quererem entrar em Eretz Israel. Eles queriam manter aquele nível de espiritualidade com Hashem. E nós bem sabemos que essa oportunidade nós teremos lá na era, quando o Mashiach chegar. Este anseio de servir a Hashem com totalidade, com um alto grau de espiritualidade, vai acontecer na era messiânica. Porém, ainda não chegou a era do Mashiach. Porém, enquanto não chega, a lição que nós devemos aprender aqui é que nós devemos brilhar nesse mundo. Os Benê Israel aqui nesse contexto, eles estão de fato ali no deserto, eles estão muito próximos de entrarem à terra de Israel, porém, de acordo com o comentarista do Rumash, a grande dificuldade que eles tiveram foi de fato por ter um contato muito forte com Hashem. Hashem cuidava deles com o maná, bebiam do poço de Miriam. Eles dedicavam o seu tempo de modo integral ao estudo da Torá, na meditação, nas preces diárias, no serviço a Deus. Era a dedicação total daquela geração de Moisés para com Deus. Então, entrar na terra de Israel significa ter distrações com coisas terrenas, com coisas materiais. Então, eles não queriam perder isso. Eles queriam, de fato, manter essa qualidade de vida espiritual com Hashem. Porém, estavam esquecendo do propósito da criação, que é fazer dessa terra a morada de Deus. Isso significa que nós devemos aprender, sim, dar muita ênfase no estudo da Torá, dar muita ênfase às orações, que é o serviço a Deus, dar muita ênfase à ajuda ao próximo, à meditação da Torá. Porém, devemos sair das quatro paredes e trazer luz na face dessa terra com o cumprimento dos mandamentos de Hashem. O Midrash fala para nós que Abraão, dos 70 até os 75 anos de idade, ali em Padan Aram, ele reunia
as pessoas e divulgavam a Torá para as pessoas. Abraão, por 5 anos, impactou Padã Arã. Reuniu pessoas. Fala para nós o Midrash que Abraão se reunia com os homens e Sara com as mulheres. E ali era divulgado a consciência divina, mostrando que Hashem é um, Errad. Nesse sentido, Abraão já estava trazendo luz, consciência divina para a face da terra. E essa geração de Moisés, pelo fato deles serem cuidados por Deus, maná, água, provisão, eles se dedicavam 100% à vida espiritual. Porém, qual é o segredo, qual é o propósito da criação? Nós fazermos desse mundo inferior, termo usado pela Kabbalah, a morada de Deus. E para nós trazermos luz para esse mundo, para nós mostrarmos a consciência divina, isto é, fazer Deus uma realidade que seja vista para as pessoas, nós precisamos, sim, nos preparar espiritualmente, ter o contato com Hashem, saber a sua vontade, mas nós, no nosso dia a dia, devemos abrir os olhos das pessoas, pelo nosso exemplo, pela nossa praticidade, cumprimento dos mandamentos de Deus, onde as pessoas começarão a enxergar Deus, começarão a ver a consciência, começarão a ter consciência divina. O Abraão, dos 70 aos 75 anos, fazia esse papel de fazer dessa terra a morada de Hashem. E para nós terminarmos, eu trouxe aqui um comentário do livreto do Beit Chabad sobre essa paraxá. Deus respondeu a esse argumento dizendo que o estudo da Torá e cumprimento de mitzvot dos judeus no deserto não chega aos pés do serviço divino feito dentro da terra de Israel. Pois quando a pessoa está ocupada com assuntos mundanos, mas mesmo assim fixa horários para estudar Torá e se esforça em meio às dificuldades, o valor do seu trabalho é muito maior. Essa é a vontade de Hashem, de Deus, e isso lhe proporciona muita satisfação e alegria. Então, o que esse livreto, esse comentário aqui, do livreto do Beit Chabad, fala para nós? Que os Benei Israel, praticando a mitzvot no deserto, tinham peso. Mas dentro da terra de Israel, tinha um peso ao quadrado. Porque quando a pessoa tem as suas atividades diárias, mas fixa ali um horário, se esforça, se dedica para estudar a palavra de Deus, para estudar a Torá, para conversar com Deus diariamente pelas preces, cumpre as 7 mitzvot, os 7 mandamentos de Deus. Quando a pessoa mesmo com tantas tarefas, ela lembra de Hashem, ela separa Deus, tempo para Deus, isso é muito precioso, tem um valor elevado. Então essa é a ideia aqui. Nós devemos separar um tempo para Deus, estudando Torá, aprendendo sobre as 7 leis de Noah, já pensando na aplicação para Bene Noah. Nós devemos estudar a Torá, as parashiotes semanais, aprender a vontade de Deus para as nossas vidas, termos um tempo de oração com qualidade com Deus, falarmos com Deus por meio do nosso Sidur Bene Noah. Devemos realmente ter aquele tempo com Hashem. Estudo, orações, recitação de salmos, de sedaká. Devemos ter a nossa vida espiritual cuidado e regada com muito amor e carinho. Porém, nós temos um deserto para caminhar. Nós temos uma terra de Israel para entrarmos. E lá, onde haverá distrações,
comportamentos errados, de acordo com o que Deus determinou o que é certo ou errado. É lá, na terra de Israel, praticando os mandamentos de Deus, é onde as pessoas olharão para nós e conseguirão ver Deus, ver a luz divina, e terão consciência de que Deus existe, de que Deus é uma realidade, de que Deus é o Criador e sustenta todas as coisas. Então a grande lição para nós é nós entendermos o que a nossa alma veio fazer nessa terra. Antes de Deus nos criar, Ele manda a nossa alma com um propósito nessa terra. Nós nascemos, a alma entra dentro de um corpo chamado pela Cabalá de vestimenta, e essa alma começa a se desenvolver espiritualmente, intelectualmente, ao ponto dela compreender a sua missão e o seu propósito. E nós temos essa missão e temos esse propósito: fazer desse mundo a morada de Deus. Imagine comigo, todos os países, todas as nações, todos os povos cumprindo os mandamentos de Deus. Isso é maravilhoso. E nós estamos chegando muito próximo dessa época com a revelação do verdadeiro Mashiach, o Mashiach do povo de Israel, de acordo com as profecias bíblicas, onde o Mashiach será o descendente do rei David, onde o Mashiach terá um pai e uma mãe, pais biológicos. O Mashiach, de acordo com a Torá, de acordo com os profetas, vai, por via de regra, construir o Beit HaMikdash, o templo sagrado em Jerusalém, conforme está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 37. São sinais que nós veremos com a chegada do Mashiach. Se isso não acontece, Mashiach não veio. Mashiach vai trazer os Benei Israel para a terra, para Eretz Israel. Os judeus voltarão para a terra de Israel. Haverá uma consciência de Deus nos quatro cantos da terra. Fala para nós Isaías capítulo 2, que de Sião sairá a lei, sairá a Torá, e todos os povos afluirão para ela. Isaías capítulo 9 relata para nós que assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento de Hashem. Fala para nós o profeta Zacarias que naqueles dias 10 homens de países diferentes, sim, procurarão os judeus e lhes dirão: iremos convosco, porque sabemos que Deus está convosco. Zacarias 8:23. E de acordo com Sofonias, nós aprendemos que naquele dia todos servirão a Deus com o mesmo entendimento. Então o mundo, na era de Mashiach, vai compreender, vai desfrutar dessa espiritualidade elevada. E a espiritualidade na era de Mashiach vai ser muito mais elevada em comparação ao Monte Sinai. Mas até chegarmos lá, precisamos entender a nossa missão e o nosso propósito na face dessa terra, que é fazermos dessa terra a morada de Deus. É muito bom termos o maná, falando aqui alegoricamente. É muito bom termos a água do poço de Miriam. É muito bom sermos tratados por Deus. Mas não é muito bom nós não querermos entrar em Eretz Israel, como essa geração aqui, que eram cuidados por Deus, porém não estavam conseguindo discernir o propósito da criação, fazer dessa terra a morada de Hashem. E a lição prática:
Deus aprecia o estudo da Torá, que vem com sacrifício e dedicação. Então Deus ele vê o seu esforço, a sua dedicação. Você trabalha 8 horas por dia, tem a sua família para dar atenção, tem muitos afazeres, mas mesmo assim, em toda essa correria, você consegue ali determinar um estudo da Torá, um tempo para aprender sobre Deus. Então Deus ele aprecia isso. O esforço, a dedicação. Quando, apesar das barreiras e desafios, a pessoa mantém o seu compromisso com a Torá e mitzvot. Então Deus ele vê que, mediante as dificuldades ali, coisas que vão quebrar os seus princípios e valores, você mantém o compromisso de guardar a Torá e os mandamentos eternos, santos de Deus. Sabendo disso, vou me inspirar, trazendo para o nosso lado prático, a encontrar novas forças para estudar o máximo de Torá que eu consigo, trazendo mais luz e santidade ao mundo. Então, que nós possamos entender a nossa missão. Desfrutarmos sim, termos conhecimento de Deus, mas jamais esquecermos que viemos a esse mundo com um propósito e com uma missão, que é fazer desse mundo a morada de Deus. Vamos trazer consciência de Deus para esse mundo. Como? Mostrando, vivendo a Torá no dia a dia. Para nós, não judeus, Benei Noach, filhos de Noé, guardando os 7 mandamentos e as suas ramificações. Uma boa semana, Shavua Tov a todos!